Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Que Ele cumpra o desejo do seu coração. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, com o terceiro domingo para Deus encher a sua boca de riso. E o corredor de carros. Nós vamos dar a unção nos carros. Nossa, eu amo esse trabalho. Porque a gente vive milagres. As pessoas são motivadas a praticar a fé e saem praticando a fé e vivem seus milagres. É maravilhoso. Esses domingos, cada domingo são mais e mais testemunhos. Inclusive, eu quero convidar você a ir no nosso site e acompanhar os testemunhos. Deus encheu a minha boca de riso. Está lá. No meu Face, olha, são tantas mudanças. Pessoas que tinham tudo para terminarem assim muito mal. Tiveram um início péssimo, mas estão honradíssimas, vivendo aquilo que a maioria tem falado. Eu vivo hoje o que eu nunca imaginei viver. O que não era comum, agora é comum na minha vida. Graças a Deus. E nós estamos vivendo o poder de Deus e vamos continuar vivendo. E amanhã, um domingo poderoso, eu tenho certeza disso. Olha o que diz aqui. Em 2 Reis 5, eu vou ler do 9 em diante. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor e o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso, leproso da cabeça aos pés e orgulhoso. Sabe quando uma pessoa está já o destino dela selado para o fracasso, porque ele tinha um problema irreversível. Ele tinha um problema que a lepra, aquele problema de saúde, estava afetando já e continuaria afetando toda a sua vida. Então, certamente, o relacionamento dele com a esposa, que ele tinha uma esposa. Ele era um homem importante, ele tinha uma carreira militar. Ele não tinha condições de prosseguir com a carreira dele. Ele era um homem de importância na Síria, se você ler aqui. Ele tinha construído uma carreira, só que agora ele tinha um problema que estava afetando a vida dele e selando o destino dele de forma derrotada. Então ele precisava se livrar daquilo, ser curado, e certamente ele já tinha procurado todos os meios. Por isso que ele acabou se submetendo a ir a Israel falar com o profeta Eliseu.
Você pode ter certeza que essa foi assim, a última coisa que ele faria. A última coisa. Até porque a Síria vivia em guerra com Israel. Tanto é que ele ficou sabendo do profeta através de uma menina que ele tinha levado para a Síria. Uma menina judia que ele tinha levado. Então vivia em guerra. Ele não se submeteria se ele não tivesse mesmo uma situação difícil. Porque ele chegou assim, certamente, no limite das saídas, todas ele já devia ter buscado. Aí foi a Israel falar com o profeta. Só que ele idealizou que ele era um homem de uma posição elevada, e todo mundo jogava tapete vermelho para ele passar. Então ele criou fantasiou na cabeça dele uma história de como aconteceria, que ele mesmo falou. Ele idealizou o encontro dele com Eliseu. E aí, quando ele chegou lá, o Eliseu, que era um homem de Deus, foi um homem de Deus extraordinário, e não fazia média com ninguém mesmo. Ele disse, vá se lavar no Jordão 7 vezes, você vai ser curado. Mandou falar para ele. E ele achou aquilo um abuso. Ele era um leproso. Ele estava leproso. Entendeu? Destinado a terminar daquele jeito. Acabou para ele. Ele estava leproso. Ele tinha um problema incurável, irreversível humanamente. Ele tinha uma doença incurável. Mas o orgulho foi maior do que a sua dor. Olha o que o orgulho pode fazer com uma pessoa. Cegar uma pessoa de tal maneira que ela é capaz de abrir mão de algo tão fundamental, importante, essencial, que no caso dele era a saúde dele, por causa de um orgulho. Porque o Eliseu não saiu, não recebeu, não colocou a mão na enfermidade, não invocou a Deus diante dele, não fez tudo aquilo que ele havia idealizado. Como as coisas não foram feitas do jeito dele, ele criticou, mostrou a arrogância dele, criticou o Rio Jordão, falou que os rios de Abana e Farfar eram muito melhores do que o Jordão, e saiu de lá furioso, como se ele não precisasse de nada, como se ele tivesse com a vida boa, como se ele não estivesse vivendo nada. Como se o problema dele não fosse nada. Tanto era que ele estava lá. Tanto o problema era grave que ele tinha ido a Israel falar com o profeta de Israel. Só que ali, o orgulho fez com que a cabeça dele se tornasse menor do que a cabeça de um alfinete. Um homem que certamente tinha uma inteligência. Porque ele era um homem bem-sucedido. Só que o orgulho deixa as pessoas burras, estúpidas. O orgulho faz com que a cabeça da pessoa feche de uma tal maneira e ela acaba jogando fora oportunidades lindas, poderosas, coisas tão importantes, ela deixa passar por causa do maldito orgulho que cega a visão, fecha a mente, endurece corações, mata o espírito, rouba vitórias e rouba até a salvação.
Entendeu? Ele queria ser curado, mas do jeito dele. Da maneira dele, já que o Eliseu não fez o que ele achou que devia, que o Eliseu devia fazer, devia ter feito. Então, eu vou embora. Mas quem era o leproso ali? Era o Eliseu ou ele? Quem precisava de cura? Era o Eliseu ou ele? Quem estava com a vida já selado, o destino selado, com a lepra? O Eliseu ou ele? Ele, né? Mas tem gente que parece que não vê. Tá na desgraça, tá numa derrota, tá vivendo uma situação derrotada, humilhante, porque a lepra, estar leproso era estar numa condição humilhante, vergonhosa. Os leprosos não podiam conviver em sociedade, tinham que morar separados. A lepra era contagiosa, então as pessoas tinham, claro, era uma situação constrangedora. Ninguém queria estar do lado de um leproso. Como é verdade, é verdade. Quando a pessoa tá com um problema, ela é sinônimo de problema, as pessoas não querem estar com quem é sinônimo de problema. E às vezes tem gente que a vida dele tá assim, de pernas pro ar. São problemas, situações, algumas irreversíveis, derrotas e mais derrotas. E a pessoa não baixa o topete. O orgulho, a arrogância, a soberba, está lá tomando conta da pessoa. Ela fala como se o mundo precisasse dela. O Naamã falou como se o Eliseu que dependesse dele, como se o Eliseu fosse perder alguma coisa e não ele. Então, esses sentimentos miseráveis, e eu considero o orgulho assim um sentimento realmente absurdamente miserável, desgraça com as pessoas e as mantém na derrota. Por pouco, o Naamã não terminou leproso, derrotado, com a vida dele arruinada, a carreira. Por pouco. Porque a arrogância dele fez ele tomar a pior direção. A arrogância dele fez ele ficar com raiva do Eliseu, criticar o Jordão, quer dizer, criticar o lugar onde ele tinha ido buscar ajuda. E se ele foi lá buscar ajuda, é porque a situação dele estava grave mesmo. E, no entanto, naquele momento, foi mais importante os achismos dele, o que ele tinha idealizado, do que ser curado da lepra. Tem gente que se apega a coisas, a ninharias. Tem gente que está deixando de viver milagres porque ele está apegado a ninharias. A coisas tão pequenas, tão estúpidas, tão miseráveis. E tem gente que não é falta de ter um diploma, de ter uma inteligência adquirida. Não é não, até a inteligência que se conquista em banco de escola, em livros, ela tem, mas para a vida zero. O Naamã, ele tinha a inteligência dele para comandar o exército, para fazer isso e aquilo, mas para a vida zero. Era um burro. Um estúpido. Porque só uma pessoa muito estúpida faz uma coisa dessa. Tá leprosa e vai embora furiosa. Como que, não preciso de você, Eliseu. Claro que ele precisava. Tanto precisava que ele estava lá. Ele era um leproso. Ou seja, ele tinha um problema gravíssimo, como tem muita gente que está vivendo um problema gigante, um problema que não, humanamente não tem como ser resolvido se não tiver a intervenção de Deus.
Tem gente que está leprosa, problemas que são como lepra. Estão sendo humilhadas, mas não se livram do maldito orgulho. Ainda são capazes de emitir opinião com críticas e com seus achismos e agir de forma arrogante quando não tem porquê. Não tem nem como. Você olha e diz, meu Deus, não tem mais onde descer essa criatura. Mas o orgulho está lá. É como se a pessoa abraçasse o orgulho e dissesse, eu morro, mas não te deixo. Oh, meu querido orgulho, o amor da minha vida, o orgulho. O orgulho é tudo na minha vida. Eu não abro mão do meu orgulho. Eu estou no fundo do poço, na derrota, uma vergonha, uma humilhação, estou perdendo a família, já perdi tantas coisas, mas o meu orgulho eu não vou perder. Não, sem o meu orgulho eu não vivo. Fique comigo, orgulho. Você está achando esse idiota? Tá achando? Idiota foi a atitude do Naamã e a atitude de um monte de gente que não tem mais onde descer, mas continua sustentando a sua opinião. É isso que eu acho, que eu penso. E se o Eliseu não saiu aqui, não veio até mim, não colocou a mão, não invocou a Deus, não colocou um tapete vermelho para mim, não fez do meu jeito, eu também não quero. Eu prefiro morrer leproso a simplesmente ir no Jordão me lavar. Eu prefiro continuar nessa situação do que me humilhar, do que ceder, do que aceitar que eu estou errado. Aí, um servo, cabeça inteligente, aliás, acho que 2 servos aqui, que estavam com ele, que estavam aqui, os seus servos lhe disseram, oh, meu pai, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Isso não é difícil. O que te custa ali se lavar no Jordão? O senhor está leproso. Quer dizer, para quem está leproso? Ficar mantendo uma posição dessa? Uma decisão absurda dessa? Foi quando a venda caiu, né? E ele foi lá e se lavou e foi livre. Mas por pouco, passou raspando de morrer leproso por causa do orgulho. Pense a respeito. Olha para a sua vida. Se você continuar leproso, a lepra é sua. Se você morrer leproso, a derrota é sua. Se você continuar aí crítica, mantendo suas opiniões, fazendo as coisas do teu jeito, a escolha é sua. O problema é seu. A vida é sua. Quem está sofrendo, quem está com o problema, quem está com a lepra é você. Quem tem que querer mudar é você. Quem tinha que aceitar, se submeter, era o Naamã. Quem precisava era ele, não era o Eliseu. Ele precisava de um milagre, ele precisava de mudança, ele precisava de Deus. Ele precisava da bênção. Abra sua mente. É a sua vida. É a sua vida. Você está aí, vê se dê lugar ao entendimento por você. Porque se você continuar vivendo a mesma vida, a perda é sua. Uma vida derrotada, a derrota é sua. Você tem que entender. Você precisa de mudança. Então você tem que dar lugar a ela. Se você crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. E a senhora? Eu tinha uma causa na justiça já faz uns 15 anos que eu pedi para a senhora orar.
Foi mesmo. E hoje eu recebi a notícia. Meu Deus. Foi extinta. É? Ganhei. A senhora tinha pedido mesmo. Ela passou aqui no altar e pediu para mim orar para que essa causa fosse extinta. Foi. E ela foi? Foi. Todo mundo dizia que eu ia perder, e eu perdi muitas, assim, foi muitas audiências, foi perdendo. Mas antes desta fé. Antes desta fé. Você vê como é que é? Eu consegui. Quantas audiências a senhora perdeu antes de praticar essa fé? Olha, foi muita, foi 15 anos. 15 anos. Mas agora, nesta fé, a senhora venceu. Venci. Você vê como é que é? Aí vai dizer, é coincidência, não é? É Cristo na frente. Foi Jesus mesmo. Dessa aí foi um milagre mesmo, foi um milagre. Graças a Deus. O que Deus fez pela senhora? A bispo, eu estava desempregada já há um ano, né? E a senhora sabe que na minha idade, às vezes fica difícil a gente arrumar uma boa colocação. Mudou? Não, mudou, eu arrumei um emprego, comecei a trabalhar essa semana já, dia 26, Está abençoado. Estou abençoada, graças a Deus. Aí melhorou, aí eu estava com autoestima meio baixa, né? Acaba melhorando, né? Tudo muda. Tudo muda, né? Fica mais feliz. Mas a senhora tinha parado, e agora a senhora voltou e pegou para valer, e as coisas mudam. Aqui não parei, não. Eu não estava vendo a senhora com essa mesma frequência. Eu quero te ver. Não, mas... Então, tá vendo? Não é com a mesma frequência, tem que ter a frequência. Deus abençoe. Amanhã, terceiro domingo para Deus encher sua boca de riso. Com a unção nos carros. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Assim como Israel sonhava sair do cativeiro e o Senhor encheu a boca do povo de riso, Deus vai se manifestar na sua vida durante estes 4 domingos. Você também tem sonhos como Israel. Sonhos de libertação, salvação dos seus entes queridos, de realizações pessoal, financeira, sentimental, familiar, sonhos de gozar de boa saúde. E Deus vai encher sua boca de riso. Amanhã, o Ministério Mudança de Vida espera por você. 4 domingos muito especiais. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro para que essa pessoa se veja, que ela olhe para dentro dela, que ela realmente olhe, veja quem ela é, o que está acontecendo com ela, que ela admita as atitudes, o que ela tem feito, que ela aceite que ela tem tomado as decisões erradas, mantido os sentimentos errados, malignos, se comportado de forma orgulhosa. Eu não sei o que acontece com ela. Eu oro para que ela olhe para dentro dela, para que ela, nesse momento, tenha a revelação do que acontece com a vida dela. Se ela não estava vendo, se ela tem vivido como uma cega, que hoje, a partir de hoje, ela não viva mais como aconteceu com Naamã. Até então ele era um cego, mas a partir daquele momento a venda dele caiu. Quando os servos falaram com ele, ele foi no Jordão e ele deixou de ser um cego. Então eu oro, meu Deus, para que ela não viva mais como uma cega. Uma pessoa cega acerca de si mesma, acerca das coisas espirituais, acerca da vida. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração. Que sejam muito abençoadas essas pessoas. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. Água, azeite, documentos, peças de roupas e fotografias, alimentos. E determino definições e soluções para a glória do teu nome e vitória de cada um. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis, abençoadas, que são dizimistas, ofertantes da tua obra, semeadoras do programa Mudança de Vida hoje. Que vivam todas as promessas do Senhor e sejam grandemente abençoadas, prosperadas. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pessoas que têm sido alimentadas e abençoadas por esse programa.
que se tornem semeadoras dele. Porque com certeza, essa atitude de fé vai conduzi-las a vitórias. Com certeza, elas serão conduzidas a um caminho de vitórias. Elas serão abençoadas. Ó Deus, seja com teu povo. Seja com cada pessoa que está comigo agora. Ó Senhor, eu rejeito a cegueira espiritual. E onde esse programa estiver chegando, que visão espiritual esteja chegando também, para a glória do teu nome e para o bem de cada um. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 32969449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico e onde vou estar amanhã, graças a Deus, com o terceiro domingo para Deus encher a sua boca de riso. E o corredor de carros. Nós vamos dar a unção nos carros e viver milagres. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Amanhã, terceiro domingo para Deus encher sua boca de riso. Com a unção nos carros. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Assim como Israel sonhava sair do cativeiro e o Senhor encheu a boca do povo de riso, Deus vai se manifestar na sua vida durante estes 4 domingos. Você também tem sonhos como Israel. Sonhos de libertação, salvação dos seus entes queridos, de realizações pessoal, financeira, sentimental, familiar, sonhos de gozar de boa saúde. E Deus vai encher sua boca de riso. Amanhã, o Ministério Mudança de Vida espera por você. 4 domingos muito especiais.